Olá, graça e paz. Então, nesse vídeo eu quero continuar o tema que foi começado no vídeo anterior, falando sobre o tabernáculo de Davi. E no vídeo anterior falamos sobre alianças davídicas. Eu acredito que foi de muita valia aquilo que foi passado. Eu creio que o Senhor ministrou seu coração. Falamos bastante sobre, não somente sobre a aliança davídica em si, mas sobre todas as outras alianças que o Senhor fez com o seu povo no Antigo Testamento e também sobre a nova e eterna aliança que está no Novo Testamento. Então é um conteúdo bem interessante. Se por acaso você não conferiu, não assistiu esse vídeo ainda, fica a minha recomendação, você pode estar voltando nesse vídeo e estar conferindo lá esse conteúdo que vai ser muito edificante, também vai contribuir para esse estudo Tabernáculo de Davi. No caso desse, hoje falaremos sobre culto davídico. Então é um tema muito interessante, muito oportuno. Eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração como tem ministrado o meu. Então vamos estar iniciando o nosso estudo. E você pode estar abrindo sua Bíblia já em Apocalipse, deixar sua Bíblia já pronta em Apocalipse, que a gente vai falar um pouco sobre esse livro nesse vídeo. E o que eu quero desmistificar sobre o livro de Apocalipse, que ele sim é um livro que vai tratar dos eventos finais, do final dos tempos, mas se você prestar atenção, o capítulo 1 de Apocalipse vai falar sobre Jesus. Começa dizendo que essa é a revelação de Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação de quem Jesus é, dos eventos que antecedem a sua vinda e dos eventos que sucedem a sua vinda. Ok? Então, mas o que o autor quer deixar claro, que no caso aqui é João, é que na verdade o que mais importa para a igreja, todo o livro é extremamente importante, mas o foco é Jesus. E nesse livro de Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 2, você vai encontrar cerca de 21 características de Jesus. Que muito mais importante do que saber é você se colocar diante de Deus em oração e pedir a revelação de cada uma dessas características. Um exemplo é que esse livro vai dizer que Jesus Cristo, o Messias, tem os olhos como os de fogo. E isso significa algo. Eu não tenho só para ter, não está ali escrito somente para nós sabermos, mas é algo importante que o Senhor quer comunicar através dessa característica. Então eu incentivo você. Pegue esse livro, capítulo 1, capítulo 2, sente diante do Senhor e comece a perguntar ao Senhor, por que dessa característica? Por que os seus pés são como um latão reluzente? Por que seus cabelos são brancos como a neve? Tudo isso diz respeito a Jesus e vai de encontro com uma necessidade que temos no nosso coração. Porque o nosso coração, o nosso ser anseia pelo Senhor. Ok? Então fica aqui minha motivação a você, faça isso, que com certeza vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Então vamos lá para Tabernáculo de Davi, a liturgia. Quando falo de liturgia, significa serviço de culto, como o culto funciona, como acontece o culto. E o culto que eu estou falando é o culto que havia no tabernáculo que Davi construiu em Jerusalém. Porque até então o Senhor tinha mandado Moisés para construir um tabernáculo no deserto e esse tabernáculo acompanhou o povo até Jerusalém. Mas chegou um momento que quando a arca da presença, que é um baú que dentro tem os mandamentos, o maná, e ela é coberta por uma tampa chamada propiciatório. E essa arca ficava no Santo dos Santos. E era sobre essa arca que a presença se manifestava. Então houve um momento que os israelitas estavam guerreando contra os filisteus, que eles perdem essa arca.
E essa arca fica perdida por um tempo. E passa o reinado de Saul e entra Davi. E a primeira coisa que Davi faz ao assumir o trono é buscar essa arca, levar para Jerusalém, levantar uma tenda, um tabernáculo e colocar essa arca no centro, onde ele começou ali a levantar turnos de adoração, de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquele sistema de culto mosaico não cessou. Ele continuava esse culto também em Gibeá e também tinha esse tabernáculo de Davi em Jerusalém. Então havia, como eu já falei no vídeo anterior, essas duas realidades de culto no reinado de Davi. E o que eu quero frisar, o que eu quero adentrar hoje é sobre o tabernáculo de Davi, esse lugar onde havia a tenda da presença e havia esse culto 24 horas por dia, esse serviço litúrgico, esse serviço de culto, ok? Então, quando falamos de liturgia, devemos imaginar em primeiro momento a sala do trono, descrito no livro de Apocalipse. É interessante notar que quando João descreve esse lugar, essa sala do trono, que está lá em Apocalipse capítulo 4 e também no capítulo 5, ele não descreve esse lugar para deixar o texto mais interessante, ele não descreve esse lugar para deixar o texto mais bonito. Não é um enfeite que João está fazendo. Realmente esse lugar, a sala do trono, ele existe. E esse lugar está disponível para nós, a igreja. E quando a gente fala de liturgia, a primeira coisa que deve vir à minha, que deve vir à sua mente, é esse lugar, essa sala do trono. Então, para entender sobre a ordem de culto davídico, nós vamos começar a nossa reflexão pelo livro de Apocalipse, como já mencionei, e relacionando com a realidade ocorrida no tabernáculo de Davi e observando como ele apontava para uma realidade litúrgica e espiritual que acontece no céu, aplicando esses princípios à igreja. Então vamos lá, na sala do trono. Aqui, como já mencionei na sala do trono, o que a gente vai explorar é como os eventos que estão relatados no capítulo 6, que é os selos que são abertos, no capítulo 8, 7 e 8, que são as trombetas, como esses eventos começam. Existe um mecanismo por trás disso, da liberação desses eventos. E esse mecanismo está sempre resultado do que ocorre na sala do trono, do que ocorre na liturgia do céu. Então esse mecanismo é resultado dessa liturgia, ok? Então no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, notamos a presença de Deus em seu trono de glória e majestade, e como sua presença desperta adoração, seja dos 4 seres viventes, isso está lá em Apocalipse capítulo 4, no verso 8, seja dos 24 anciãos, que está no capítulo 4 também, no verso 9 ao verso 11, ou seja dos anjos, que está no capítulo 5, no versículo 11 e versículo 12. Então, esse texto aqui de Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, é uma imagem que o próprio Ezequiel também ele relata. E Isaías também viu esse lugar lá em Isaías, no capítulo 6. Então, Isaías, Ezequiel e João, no livro de Apocalipse, estão relatando o mesmo ambiente, só que João dá mais características, dá mais detalhes sobre esse lugar. E fala também do culto que acontece nesse lugar. Então é uma riqueza de detalhes que por acaso não foi colocado ali em vão.
O João, quando colocou esse relato da sala do trono, ele tinha um objetivo. Há um porquê de estar escrito esse lugar no livro de Apocalipse. Como já mencionamos, é para apontar para a igreja uma forma de culto que o Senhor deseja e que ele já tinha revelado para o próprio Davi. Então pode-se dizer que em seguida, essa liturgia que acontece lá no capítulo 4 e no capítulo 5, vem os atos redentores de Deus, manifestos no capítulo 6. Se você ler o capítulo 6, você vai ver ali os selos que devem ser desatados, e que o único que pode desatar os selos é o Cordeiro. Ok? Isso está lá no capítulo 6 de Apocalipse. E através dessa liberação dos selos, acontece manifestações e revelações de Deus na terra. Ou seja, a partir desse entendimento, nós cremos que a liturgia do céu afeta a terra. Aquilo que acontece no tabernáculo de Davi é uma sombra daquilo que Deus revelou ao próprio Davi. Da mesma forma que ocorreu com Moisés. Quando Moisés vai ao monte, fica 40 dias naquele lugar, Deus dá um modelo para Moisés do tabernáculo. E esse modelo tinha vários detalhes que o próprio Moisés deveria respeitar e seguir à risca. Da mesma forma é com Davi. Deus revela esse tabernáculo a Davi, como deveria acontecer esse culto, porque esse culto já acontece no céu, na sala do trono. Na eternidade, esse culto acontece sem cessar. É 24 horas sem cessar, de forma eterna, porque a presença do próprio Deus, assentado no seu trono, ela desperta a adoração. Então por isso aqueles anjos não param de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, porque a presença, a glória do próprio Deus desperta essa adoração. Então, como já falamos, essa adoração na sala do trono afeta a terra. Outro exemplo de liturgia celestial afetando os eventos que ocorrem na terra está no capítulo 8 de Apocalipse. E esse texto é tão interessante que aqui no capítulo 8 descreve um anjo que ele vai ajuntando as orações dos santos com as brasas do altar e as lançando sobre a terra. E quando isso ocorre, o que sucede é a liberação das trombetas, no verso 3 ao verso 6. Então, nesses exemplos que a gente está mencionando aqui, vemos que os atos de Deus, os quais cooperam para a manifestação de sua revelação e o estabelecimento do seu reinado, ocorrem de forma sistemática. A liturgia que acontece no céu e também a liturgia que acontece na terra como uma sombra do que ocorre na eternidade no céu, é o start de toda atividade celestial. Ela afeta o céu e afeta a terra. Ok? Então espero que tenha ficado claro que o nosso objetivo é de apresentar esse tipo de liturgia, essa liturgia divina, a partir do livro de Apocalipse, é revelar que na perspectiva de Deus, a liturgia surge no céu, é transmitida na terra como sombra de uma atividade celestial. Então espero que isso tenha ficado claro, que você tenha compreendido que o Senhor está revelando a nós, através do livro de Apocalipse, através daquilo que ocorre no tabernáculo de Davi, uma liturgia que vai ter um efeito no céu e, consequentemente, na terra. Então vamos ver agora essa liturgia no tabernáculo de Davi, ok? Mas de forma mais focada. Então, como já falamos, Davi, instruído por revelação divina, obteve a compreensão de que para que Deus manifestasse sua vontade em Israel por intermédio dele,
um ambiente de contínua revelação e proclamação dessa revelação deveria ser cultivado. Então, Davi recebe isso como revelação do próprio Deus. Davi entende que para ele reinar de uma forma que agrade a Deus e de uma forma que Deus possa fazer a sua vontade na terra, ele levantando um lugar, cultivando um ambiente onde Deus é adorado. E através das revelações que vão recebendo a partir dessa adoração, eles possam governar segundo a vontade de Deus. E Davi, ele construiu um Israel glorioso a partir desse princípio. A realidade do tabernáculo de Davi em Israel trouxe um modelo de governo mais próximo do que é visto no novo céu e na nova terra. O tabernáculo da presença de Deus entre o povo, seus servos ministrando a ele continuamente, Jerusalém colocada como lugar da morada de Deus e centro governamental, o reino estabelecido com a vontade de Deus sendo feita e a vitória final sobre os inimigos. Então, quando Davi ele levanta esse tabernáculo e começa a governar a partir de um lugar de adoração, de intimidade com Deus, isso é um apontamento profético, como vai ser no final desta era e no início da era vindoura, no novo céu e na nova terra, onde que Deus vai estar manifestado, Deus vai estar morando em Jerusalém, e nesse lugar que é o centro governamental de Deus, o reino será estabelecido e haverá a vitória final sobre os inimigos. Então esse é um vislumbre de uma forma muito profunda e muito profética que acontece no tabernáculo de Davi. Ele já aponta para essa realidade vindoura, que essa é a esperança da igreja. Quando o reino vier na sua totalidade, há uma presença do reino agora, no meio, no seu interior, mas ainda há uma plenitude do reino a ser revelada no final desta era, com a volta do Messias, com a volta do nosso Senhor. Então todos esses relatos são presentes no reinado de Davi, como prenúncio de uma realidade que virá na era escatológica. Ok? Então essa movimentação de Davi, desse tabernáculo, já é um apontamento profético para aquilo que vai ocorrer no final desta era e no surgimento do novo céu e da nova terra. Isso é glorioso. Então agora vamos ver na igreja. Então o papel da ordem de culto na igreja vai além do mero rito religioso. Ela tem como um dos objetivos inserir o novo homem em seu papel original de administrar, por meio de seu sacerdócio, a revelação de Deus à criação. Então a igreja é chamada a ser uma participante ativa em tudo que ocorre na sala do trono, no céu, e consequentemente em tudo que está acontecendo na terra. Como vimos acima, são as orações dos santos que servem como uma das matérias-primas para a liberação dos próximos atos que revelam o governo de Deus ao mundo inteiro. Então, esse é o papel da igreja, como fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 5 ao verso 9. Quero estar lendo esse texto com você. 1 Pedro 2, do 5 ao 9, vai relatar qual é o papel da igreja. Vai falar aqui, do 5 ao 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto,
os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. No verso 9, para estar finalizando. Vós, porém, sois de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse tabernáculo de Davi é um modelo de adoração, de culto para nós, a igreja, para através desse lugar de intimidade com Deus, nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então o que cabe a nós é nos adentrar na sala do trono e através desse ambiente de relacionamento com Deus, a gente ser esse canal de vida, de paz, de justiça e de alegria para toda a criação. Então Deus te abençoe e daremos continuidade nesse assunto no próximo vídeo.